E aí, filósofos de boteco, tá na hora de mais um episódio do Filosofia de Boteco aqui com o Rick Teu, onde a gente mistura filosofia, cerveja e umas reflexões que podem doer ou que podem sarar a sua vida. Hoje a gente vai falar de Sigmund Freud, um cara que falou que a gente é movido por desejos escondidos. Ele é o pai da psicanálise e um dos grandes nomes da psicologia moderna. O Freud, ele viveu no final do século XIX e início do século XX, numa época em que a ciência e a medicina estavam começando a explorar a mente humana. Ele chegou e disse: a mente não é só o que a gente tá vendo, caralho. Ele revolucionou a forma como a gente pensa sobre nós mesmos, sobre o pensamento, introduzindo conceitos como repressão, desejo e inconsciente. Ele é muito conhecido por explorar esse último, né, o inconsciente, aquela parte da mente que a gente não consegue acessar diretamente, mas que influencia tudo que a gente faz. Ele também falou sobre desejo, repressão e sexualidade. É tipo aquela pessoa que sempre sabe o que você está pensando, mesmo que você não queira admitir. Parece que ele consegue olhar dentro de você. O Freud falava que a maior parte da nossa mente é como um porão cheio de merda e tranqueira escondida. É o inconsciente. E é onde nós guardamos nossos desejos, medos e memórias reprimidas. É tipo aquele amigo que sempre fala: eu não sei porque eu fiz isso, mas eu fiz. É lá que está as coisas que você quer esconder de todos os outros, até mesmo de você. Imagina que você está lá num lugar, num restaurante, numa praça, num boteco, e do nada começa a falar sobre algo que você nem sabia que estava pensando. Freud diria que isso veio do inconsciente. É tipo você ter alguém dentro de você. Alguém que não seja você, mas que é você, que fale coisas que você de fora, você racional, você externo, não queira, não saiba o que essa pessoa está falando, né? E para isso, né, o Freud ele também acreditava que os sonhos são portas para o inconsciente. Ele falava que os sonhos são cheios de símbolos que representam os nossos desejos, os nossos medos, nossos anseios, né? Todas as coisas que jogamos naquele porão, os sonhos são portas para acessarmos esse porão. Né? É tipo você ficar sonhando com coisa estranha e aquele amigo seu, bem esotérico, fica tentando interpretar, falando que aconteceu isso, isso significa isso, né? Sempre tentando dar significado e razão para as coisas que estão fora da tabela periódica, né? Freud falava que a gente é movido por desejos, principalmente desejos sexuais. Mas como a sociedade não deixava a gente expressar esses desejos livremente, né? A gente acaba reprimindo eles, né? A gente acaba guardando eles. Imagina que você está numa balada e encontra uma pessoa atraente. Freud diria que você tem um desejo, mas a sociedade diz que você não pode agir sobre ele, né? Então você reprime, né? Fica só na imaginação. Você vai lá e não aborda, não realiza o ato, né? Não realiza a cópula, não realiza a abordagem, não tenta, né, satisfazer, chegar ao gozo, né? Porque isso era o seu desejo, né? A pulsão sexual, né? Essa libido estralando, mas a sociedade com o seu pudor, com a sua moral, com o seu direito, com as suas repressões, reprime você e você acaba guardando isso em você e não extravasa, guarda no seu inconsciente, no seu porão. E você deixa a garota ou o garoto passar e fica só naquela encarada e naquela imaginação hipotética bem pornográfica. Freud também falava que a mente é dividida em três partes: id, ego e superego. O ID é o desejo puro, né? É aquela parte de lascívia, é aquela parte tesuda que quer fazer bacanal, sacanagem, tudo, né? É os seus instintos primitivos, né? É aquela pulsão sexual. O ego é a parte racional, né? O ego é como se fosse o que você deixa para a sociedade poder ver, né? O que os outros veem é a janela, todo mundo pode ver, é a parte lógica, racional, né?
E o superego é a voz da sociedade na sua cabeça, é a moralidade, é o padre, é o pastor, é o juiz, é o carcereiro, é aquilo que coloca freio em você, né? É as moralidades, é as repressões que você coloca, os freios que você coloca, né? Então, você tem essa tríade, né? Você tem esses três elementos, né? O ID, o ego e o superego, né? O ID e o superego são totalmente rivais, né? São totalmente antagônicos. Enquanto um é desejo puro, um é a repressão e a voz da sociedade. E o ego tem que fazer esse meio de campo e controlar isso daí para você não entrar numa neurose, não coringar, por assim dizer. E sendo conhecido por falar de sexualidade, o Freud também criou o complexo de Édipo, né? Que é bastante polêmico, é bastante famoso, né? Ele falava que as crianças têm desejos sexuais, ainda que reprimidos ou que são reprimidos pelos pais, né? Mas que eles reprimem esses desejos por causa da sociedade. Esse complexo tem esse nome porque na narrativa mitológica, o Édipo, personagem da filosofia, da mitologia grega, em algum momento mata o pai e casa com a mãe, né? Sem saber, né? Ele não tem a noção disso, mas ele mata o pai, casa com a mãe e após descobrir isso, arranca os próprios olhos. E nesse complexo de Édipo que o Freud desenvolve, né? O indivíduo, né? A criança masculina vê na mãe o objeto de desejo, de satisfação, de prazer, né? Pela amamentação, pelo cuidado, mas ele acaba tendo que dividir, né? Tem uma outra pessoa que também recebe carinhos, recebe prazer da mãe, que é o pai. E ele vê nessa figura um objeto de ódio, um objeto de rivalidade que ele tem que eliminar para poder ter total acesso à mãe. Então, por isso que é complexo de Édipo, né? O menino acaba criando um certo ressentimento do pai, desejando matá-lo para poder ficar com a mãe, tal como Édipo o fez, né? Matou o pai e casou com a própria mãe, né? Então, assim, esse que é o panorama que ele enxerga, né? Da formação da criança até ela conseguir reprimir e conseguir entrar em sociedade e viver de forma prática, né? Então, imagina que você está lá numa palestra e alguém começa a falar sobre a infância, sobre é, as suas primeiros anos de vida. Freud diria que todo mundo passou pelo complexo de Édipo, mas a gente reprimiu isso e tornou-se funcional ao longo do tempo, né? É tipo, o Freud está falando que a vida é assim, cara, eu não lembro muito bem da minha infância, mas talvez seja melhor assim, deixa isso daí pra lá, sabe? Quando começa a ficar algo que você não gosta, que fica meio envergonhoso, que fica meio polêmico, que não é algo que você queira que todo mundo saiba, seja algum podre seu, então você deixa pra lá, então você reprime, né? E o Freud levou muita crítica por focar tanto na sexualidade. Uns falavam que ele era reducionista, outros falavam que ele era machista, outros até um pervertido. Mas afinal, no fim da conclusão que você pode ter, para bem ou para o mal, é que ele abriu as portas para o entendimento da mente humana. Mesmo que ele tenha errado ou exagerado ou omitido informações, né? Ele abriu a estrada para o estudo da mente, da história da psique humana, da infância, de tudo isso, né? Freud nos faz pensar, será que a gente realmente controla alguma coisa? Ou é tudo inconsciente? Ele nos lembra que a mente humana é muito complexa, ela é muito enganadora, ela se sabota, ela se controla, ela se reprime, ela cria feições, personalidades e uma série de questões que talvez o ego racional não dê conta, né? Essa luta entre superego e ego, talvez a gente nem sabe por que faz o que faz, nem sabe por que gosta do que gosta, né? No fim, o Freud nos convida a olhar para nós mesmos e explorar os cantos mais sombrios da nossa mente. Porque a vida não é só sobre achar que somos racionais, somos lógicos, seguimos regras de cabo a rabo, né? Mas entender os nossos desejos, entender as nossas inclinações, entender nossos medos, as coisas que guardamos no nosso porão, né? É entender isso, é tentar se conhecer, né? Ser sujeito de si mesmo, não sujeito do seu inconsciente. Eu espero que vocês tenham gostado e que até o próximo episódio, no qual vamos conversar sobre Gilles Deleuze, um cara que falou que a vida é um rizoma, uma rede de conexões sem centro.
É desejo, é diferença e é filosofia. Não perca. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe, siga nas redes sociais e até a próxima, pessoal.